Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala Quem Sabe, o podcast e a sequência de entrevistas que pretende dar a conhecer o lado profissional e pessoal também de alguns dos maiores nomes do fitness em Portugal e algumas das minhas maiores referências também. Hoje estamos na cidade de Invicta, no Porto, estamos no For Challenge Studio e está comigo à conversa, vai estar comigo à conversa hoje o André Mesquita. Olá André, bom dia. Bom dia Ricardo, obrigado pelo convite. Claro que sim. E por nos receberes aqui numa das tuas casas. Exatamente. Para quem não conhece o André é o responsável máximo pelo departamento de PT do Fitness Hut na Zona Norte, é personal trainer e é um dos sócios fundadores deste estúdio. E vamos começar a conversa, André, precisamente pelo início. Gostava que me falasses um bocadinho sobre os teus primeiros anos de vida, a tua infância, como é que isso começou? Ok, Ricardo. Basicamente sempre estive ligado ao desporto, desde miúdo, que sempre fui muito ativo, aquela expressão hiperativo que agora se fala às vezes que os miúdos são, mas por uma conotação positiva, toda a gente dizia que eu era assim. E então sempre jogava futebol na rua, com os meus amigos, aquele futebol de rua que agora se perdeu um bocadinho, que já não há porque nas grandes cidades não há espaço para isso. Sempre foi esse um dos meus atrativos. Com isso fui ganhando também o gosto por outras modalidades, nomeadamente o voleibol, porque tinha em casa, neste caso a minha tia, não em casa, mas no nosso núcleo familiar, que é atualmente uma das referências da Faculdade de Desporto, é atualmente a primeira mulher na Faculdade de Desporto como catedrática, ok? E por isso sempre tive esse bichinho também pelo lado familiar. Quem é a tua tia, desculpa? Isabel Mesquita. Ela levou-me às instalações da atual FADEUP, quando as instalações mudaram para a zona do Hospital São João, em 97, e eu fiquei, se já estava fascinado por aquele mundo, mais fascinado fiquei com umas instalações topo de gama. Em 1997, imagina, posso dizer que o pavilhão multiusos tinha um chão térmico em que tu saltavas e ganhavas impulsão, atualmente ainda lá está, ainda existe, por isso aquilo no miúdo que já queria ir para desporto, basicamente deixei de ter dúvidas. No 7º ano de escolaridade decidi mesmo que queria ir para desporto, quando os meus amigos no 9º ano foram aos testes psicotécnicos e eu disse mesmo aos meus pais, não preciso, porque eu já sei que quero ir para desporto. Em 2004 entrei então na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, fiz um percurso normal de 5 anos, na altura ainda não existia, exatamente, para a Bolonha, faço os 5 anos em que o meu foco de especialização foi futebol, mas a par disso sempre pratiquei atividade física de ginásio, nomeadamente fitness, desde os 17 anos, e era um dos frequentadores das instalações do ginásio, nomeadamente da FADEUP, com 2 ou 3 colegas nossos que também atualmente são umas referências a nível da cidade do Porto e a nível nacional no fitness. Por isso, nada é por acaso, como eu costumo dizer, essas duas paixões andaram sempre lado a lado e pronto, e se quiseres mais à frente podemos falar dessa parte mais desportiva pós-faculdade. E vamos falar, vai haver seguramente a oportunidade para isso. Gostava que me elucidasse um bocadinho sobre, tu quando entras para a FADEUP ou para o FCDEF, ainda na altura talvez, já entras com o objetivo de um dia vires a enverdar pelo fitness. Qual era o teu objetivo? Era o futebol? Era a educação física? Ok, isso é uma boa questão, Ricardo, porque o curso, acho que atualmente ainda é, mas na altura ainda era mais, focado na educação física, ok? Eles vendem-te o curso, entre aspas, focado para seres professor de educação física. E, obviamente, que eu ia com esse mindset, mas lá está, como eu disse há pouco, tinha estas duas atividades desportivas como as minhas grandes paixões.
Não tinha esse foco do fitness profissionalmente, tinha sim, a par da educação física, fazer algo no futebol. Okay? Por isso foi uma paixão que foi ganhando peso à medida que fui avançando no curso e fui percebendo também as oportunidades que existiam no mercado. Ok, ótimo. E de forma inteligente, na minha opinião. Inicias o curso, vais avançando durante os 5 anos da licenciatura e do, não sei se era mestrado integrado na altura. Faço a licenciatura pré-Bolonha e depois entra Bolonha e dão-me a hipótese de fazer o mestrado em apenas 1 ano. Okay. Eu faço 5 anos de licenciatura pré-Bolonha e 1 ano de mestrado já pós-Bolonha integrado, porque já tinha essa quantidade de anos que me possibilitava não ter que fazer 2 anos, mas apenas 1, as equivalências. Mas diz-me uma coisa, durante esse período tiveste algum estágio, algum momento que te marcou mais? Não sei se tiveste alguma experiência mais profissional na altura. Sim, olha, eu a par disso decidi logo começar no futebol e logo no 2º ano da faculdade, até posso contextualizar o 2º ano como um ano-chave, porque eu faço no 2º ano a integração numa equipa de futebol como estagiário, o Hernani Gonçalves, e ao mesmo tempo tiro o curso do IFE, Musculação e Cardio Fitness da MANSE. Porque aí, lá está, a tal paixão, ainda sem pensar no mercado de trabalho, fez com que, ok, eu também quero saber mais sobre o fitness, e aos domingos, durante 6 meses, era um domingo completo, das 9 às 6, e tive professores que ainda agora, por exemplo, o professor César Chaves, que é o responsável pelo curso, o mestrado de Desporto e Lazer de Melgaço, que é um bom amigo, já na altura foi meu professor. Tinha também o professor Rui Garganta, que era professor ao mesmo tempo na faculdade, por isso fez todo o sentido na altura essa formação. Então, pelo que eu fui percebendo deste início de conversa, o futebol e o fitness andaram sempre de mãos dadas. Nessa altura, mais para a chegada ao fim do teu percurso académico, o que é que tu pensavas? Houve uma altura em que provavelmente tiveste que escolher ou tentaste andar com as duas coisas ainda de mãos dadas? Sim, ainda tentei andar porque o último ano, o 5º ano, foi um ano fantástico. Foi o único ano que eu dei aulas, propriamente dito, na escola, porque a formação, o curso assim o obrigava, no 5º ano em estagiários. Estagiei, felizmente consegui entrar na escola onde fiz o secundário, que é o Carolina Michaelis, por isso já tinham à vontade dentro das instalações, haviam funcionários que ainda eram da minha altura, o próprio responsável na altura havia um responsável pelo material desportivo, era um professor que também tinha sido meu professor, por isso já tinha ali um contexto para mim. Histórico, quase. Exatamente. E eu gostei muito de dar aulas, dei aulas a uma turma do 11º de Humanidades, que não tinha grandes capacidades físicas, não tinham aquela paixão pela educação física, já é o meu discurso a fugir para... E basicamente gostei muito porque consegui incutir alguma paixão pela educação física naqueles miúdos. E lá está, foi um ano muito aliciante e no final a mensagem que eu passei principalmente para eles é gostarem pela prática e darem o melhor deles próprios, porque, como tu deves saber, muitas vezes há aquele professor de educação física que é uma bola de futebol, dá uma bola de futebol e se calhar nem é quem tem mais dedicação às aulas, mas sim quem tem mais aptidão. E eu lembro perfeitamente no segundo período que dei algumas modalidades fora da caixa, nomeadamente na altura estava-se a introduzir a dança, ténis de mesa, porque a escola estava em obras, tivemos que adaptar. Acho que foi um contexto muito bom de aprendizagem e que se eu fosse dar aulas eu estava perfeitamente adaptado, porque dei em condições desfavoráveis, não tínhamos praticamente um campo completo, eu dava basquetebol em meio pavilhão, só tinha um cesto para dar basquetebol a uma turma de 20, por isso foi muito bom.
E os miúdos na altura, no segundo ano, perceberam que não era só pela aptidão, era pela dedicação às aulas. Se eles se dedicassem, independentemente das capacidades motoras que tinham, iriam ser melhores e aquilo iria ser algo que eles iam incutir para o resto da vida, e é isso que queremos a nível de cidadãos ativos, para deixarmos este nível de sedentarismo que temos na sociedade atual. E, na minha opinião, uma das grandes funções do professor de Educação Física é mesmo essa, é de educar as crianças ou os adolescentes para a prática de exercício físico para o resto da vida. Exatamente. Ajudar a que se torne um hábito, quase. Vejo pela tua conversa que guardas esses momentos com saudade, acredito eu. Nessa altura em que davas aulas de Educação Física, acreditavas que aquilo podia ser a tua vida futura ou o futebol e o fitness continuava a ser o objetivo? Eu nessa altura já estava no meu 4º ano, penso eu, de futebol, ok? Estava focado no futebol e, como eu te disse, gostei muito de dar aulas durante esse ano, mas já estava a perceber pelas pessoas com quem eu tinha relação de anos anteriores da faculdade, nomeadamente o ano anterior e 2 anos antes, que não estavam a ter hipótese no mercado de trabalho. E o mercado de trabalho que tinham era algo precário, era AECs com horários muito reduzidos, ou seja, não conseguiam preencher um horário de trabalho. O cenário não mudou. 10 anos depois, parece-me que se Pronto. E as pessoas que eu conheço neste momento, que ainda estão na escola, são pessoas que têm cerca de 10, 15 anos de idade, mais do que eu, que ainda entraram no mercado de trabalho, tiveram que lutar muito, algumas delas pessoas que tu conheces que estão no fitness, que tiveram que aliar e deslocar-se para cidades fora do Porto em trabalho, lá está, temporário, para preencherem e para ganharem estatuto e conseguirem ganhar exatamente horas de trabalho para conseguirem mais tarde ficar na escola a full time. E era uma coisa que eu na altura, primeiro, não queria, não estava muito disposto a sair do Porto, da cidade do Porto, porque tinha a minha família cá, tinha o futebol e estava tudo interligado, e para mim comecei logo a enveredar por aí e procurar oportunidades no fitness. Eu posso dizer que não tive um único dia desempregado, porque eu, quando estou a preparar a defesa da tese da monografia, ao mesmo tempo fui fazer uma entrevista. Portanto, 6º ano, desculpem interromper. Quinto ano, isto eu defendo a tese em novembro, certo. E em setembro já tinha feito uma entrevista no Solinka e tinha ficado. Na altura eu falei com a pessoa responsável, que também é um bom amigo, que é o Nuno Santos, e o Nuno deixou-me entrar apenas quando eu terminasse a preparação da monografia e a defesa da mesma para me dedicar a 100% àquilo. Ok, ótimo. Referiste aí o Solinka. Sim. E parece-me ser a ponte ideal para o próximo tópico da nossa conversa, que é o início da tua vida profissional. Sim. Acabas a faculdade, és um adulto já e tens que começar a trabalhar. É aí que surge o personal training pela primeira vez na tua vida? Sim, eu posso considerar que em termos profissionais o futebol entrou primeiro, okay, porque apesar de ter estagiado sem remuneração durante 1 ou 2 anos, sim, nessa altura que acabo o curso já estou a ser remunerado, okay, pela função de treinador. Na altura penso que ainda como treinador adjunto. Mas sim, como dizem muito bem, depois porque o futebol é uma atividade essencialmente pós-laboral, até porque estamos a falar de futebol nas camadas jovens, eu entro no Solinka e é uma aprendizagem muito grande, porque eu considero qualquer ambiente de fitness, seja mais pequeno, e posso dizer também, que ainda não referi, que eu estagiei numa academia mais pequena, única, na altura que fiz a formação da MANS. Okay. Eram 6 meses práticos, mais 6 meses teóricos. E um dos treinadores, que é o Nuno Real, que é uma pessoa que eu gosto muito, que na altura era treinador no Hernani Gonçalves, ao mesmo tempo também trabalhava numa pequena academia e eu estagiei lá. Okay. E depois passar para um Solinka, obviamente que abre-te horizontes, aprendes muito, aprendes o bom, aprendes o menos bom, mas isso é que nos faz crescer. Claro.
E posso dizer que, e eu sei que uma das coisas que tu queres falar é a nível de treino personalizado, eu demorei 3 meses a converter o meu primeiro cliente. Ok. E ainda bem que tocas nesse assunto, porque para muita malta nova que está a entrar neste mercado e que nos está a ver, é importante perceberem que o sucesso, e então nesta área, não se constrói de um dia para o outro. É verdade. E portanto, mesmo a malta como tu, que hoje é bem sucedida, não começou lá em cima. Claro, toda a gente tem que ir à luta. Claro, e era por aí que eu queria pegar, que é, na altura, tu entras no Solink em 2009, 10, 8? Eu entrei em dezembro de 2009. Ok. Sim, que foi na altura, lá está, como eu te disse, eu dia 23 de novembro defendo a minha tese. Okay. E eu não sei se isto foi uma terça ou uma quinta, eu sei que na segunda-feira descansei ali uns dias, na segunda-feira seguinte comecei a trabalhar. Ótimo. Mas pegando naquilo que eu ia dizer, que é, entras na Solinka em dezembro de 2009, na altura entras para a empresa com que objetivos, com que sonhos, com que crenças, o que é que tu achavas que ia acontecer ali? Na altura o serviço de personal trainer era um serviço novo, é um serviço de excelência, mas na altura era uma novidade, porque, como tu sabes, também surgiu com o Homes Place no início dos anos 2000, estamos a falar cerca de 8, 9 anos depois, era um serviço que estava a crescer e eu revia-me nessa função. Obviamente que naquele contexto eu experimentei um bocadinho de tudo, nunca me identifiquei muito, sinceramente, com as aulas de grupo, o que eu fazia essencialmente era rota de sala e também vigilância na piscina. Porque os Solinkas têm piscinas e nós tínhamos que estar lá como vigilantes para garantir que não há nenhum acidente de segurança com os sócios. Okay? A par disso, fui começando porque toda a gente tinha direito a tentar ter clientes, seja pela avaliação inicial, seja por contacto de sócios que estão inativos ou que não vão aos ginásios e basicamente acho que muita gente da minha geração ou até pessoas mais velhas se revêem nesta mensagem que eu estou a transmitir, que é no início éramos um bocado telefonistas. Quase, sim. Ok? E isso é uma grande aprendizagem, porque nós temos a necessidade de ser resilientes. Ok, levas um não, levas outro não, mas isto ao fim de alguns não vai surgir um sim, e o sim é que vai fazer com que tu tentes mostrar o teu trabalho de forma positiva. E costuma-se dizer que a cada não que tu ouves estás sempre mais próximo de um sim, portanto nem Exatamente. sempre um não é assim tão mau. Quais eram para ti tu estavas a começar num mercado relativamente novo na altura, já agora, por curiosidade, em que Solink é que ingressaste? Norte Shopping. Norte Shopping, ok. Era o Solink, eu não sei se atualmente ainda é, que tinha maior faturação a nível nacional. Okay. Pelo contexto, por ser o shopping na cidade do Porto com maior frequência de pessoas e por ser muito central. Okay. O que eu te ia perguntar é, na altura, quais eram os teus grandes desafios? Era pegar no telemóvel e fazeres o cold call, ligar às pessoas? Era a apresentação do serviço PT na avaliação física? Era o treino? O que é que era? O que é que era difícil para ti? Ok, no início era mesmo difícil converter, ou seja, ter clientes. Como eu te disse, como chegávamos a eles era através da avaliação. A avaliação tinha uns patamares, uns guidelines muito bem estruturados e eu tentei fazer sempre desde o início o melhor possível para que depois a mensagem passasse para o cliente. No início, como eu estava a dizer, demorei algum tempo porque essencialmente o modelo, também a tal parte não tão positiva, não era totalmente transparente e eu no início recebia muito da recepção basicamente estudantes, miúdos de 18 anos, 20 anos, sem tanto poder económico, que até gostariam de fazer o serviço, mas não tinham essa capacidade. Foi uma boa aprendizagem e até que lembro perfeitamente, um colega meu na altura que já lá estava, tinha uma avaliação marcada e por algum motivo ele não pôde e perguntou-me a mim se eu podia fazer essa avaliação. Lembro perfeitamente, a Dona Maria tinha 60 e poucos anos e lá está, como eu estava muito focado em fazer a avaliação o mais rigorosa possível, ela gostou e começou a fazer PT comigo. O azar de uns é a sorte de todos, muitas vezes.
basicamente. Foi esse o caso, pelos vistos. Diz-me outra coisa, tu que já tens alguns anos disto, mais de 10, quais são, para ti, na tua opinião, quais são as grandes diferenças que tu podes enumerar dentro do personal training ou até mesmo dentro do fitness, desde há 10 anos para trás até hoje? O que é que tu consegues dizer sobre isso? O que é que era diferente? Ok, o serviço de PT evoluiu muito, maioritariamente de forma positiva. Temos cada vez pessoas a quererem estudar mais. Estudar mais também leva à formação de empresas que dão mais formação, o que faz com que os PTs que estão no mercado despertem para a necessidade de terem formação contínua nas áreas de biomecânica, anatomia, fisiologia articular, fisiologia muscular, neurofisiologia, cada vez mais irmos por esta noção de aprendizagem sobre os elementos externos que temos que dominar. E antigamente eu sentia muito que ainda era pela musculação clássica. Sim, sem dúvida. Ok? Porque não tinhas ainda muitas ferramentas para além dos halteres, das barras. Um ou outro sítio tinha polias, mas pouco mais. Era o ferro a sério. E se tivesse um espaço mais dedicado ao PT, já era um ginásio fantástico. Fora da caixa. Eu posso dizer que eu, na altura, no Solinka, eu e outro colega meu, adquirimos um TRX, que na altura era a novidade. Sim. E o diretor do ginásio, na altura, atracou um mosquetão a um dos suportes, a um dos pilares, para eu e ele irmos alternando os TRX, e depois o resto dos PTs também me perguntavam se podiam utilizar, e nós emprestávamos, mas era material nosso, porque o resto ainda não havia aquele material dito do treino funcional, isso ainda não existia. Ou seja, estamos quase a falar de há 10 anos para trás. Há 10 anos atrás era quase uma outra dimensão que a malta que entrou agora, como eu, no fitness, que entrei há pouco tempo, não estamos habituados. Não é? Hoje em dia um TRX é quase algo. Eu posso dizer que eu vi a primeira vez alguém a utilizar um TRX na faculdade, com o professor Rui Garganta, que também no ginásio da faculdade estava a brincar, e eu fui-lhe perguntar o que é que era aquilo. Ótimo. Nesta altura, portanto, estás a descobrir o PT, o serviço PT enquanto profissional, estás a começar a ganhar dinheiro e a ganhar alunos, clientes na área. Em que situação fica o futebol? Como é que gerias na altura o PT e o futebol? Sim. Eu acho que desde que acabei a faculdade eu consegui gerir muito bem o meu tempo. Uma das coisas que acho que é importante para termos sucesso é a gestão de tempo, e eu consegui relativamente bem. Houve uma fase no futebol que eu desmotivei um bocadinho, lá está, porque estava-me a correr muito bem no fitness, estava a começar a crescer, e desmotivei não pelo futebol em si, mas porque já estava no mesmo local há algum tempo e senti que não estava a crescer da forma que eu sentia que necessitava. E então eu saio do Hernani Gonçalves e vou para o Padroense, que em termos de projeção futebolística já tinha outra ambição. A equipa sénior militava na 2ª Divisão B, na altura, chamada dessa forma. Já extinta. Campeonato de Portugal. Pronto. E também, como foi uma equipa onde eu joguei futebol, ainda não te falei nesta parte, mas eu joguei como federado, joguei 4 anos futebol de 11 no Padroense, e depois é que fiz toda a minha carreira no futsal. Ok, eu esqueci de perguntar isso. Ok, tranquilo. Eu já estou aqui a integrar isso. mas podes avançar por essa parte. Pronto. Porquê que eu abandonei o futebol de 11? Na altura ainda era muito físico. Sim. E eu em termos maturacionais fui um miúdo que fisicamente desenvolvi-me mais tarde sempre, relativamente aos outros da mesma idade. E naquela fase de transição entre os iniciados, que agora será os sub-13, sub-14, eu vou para os juvenis, e na pré-época eu percebi que não ia ter lugar na equipa, e eu não tinha não sabia muito bem lidar com o fracasso e o facto de não jogar. Okay. Esses 4 anos eu sempre fui um jogador mais técnico, não tão físico, e esses 4 anos joguei essencialmente como extremo esquerdo, sou esquerdino, e
e basicamente jogava a maior parte do tempo. Percebi que não ia jogar, fui procurar opções. Experimentei o futsal no primeiro ano, na equipa em que eu estava, o bairro do Bom Pastor, subimos divisão e eu sou o melhor marcador. Logo aí ficou o bichinho, até o facto de estar sempre a contactar com a bola, deu-me outra vontade de me manter naquela modalidade. Fiz isso até entrar na faculdade. O maior erro na altura da faculdade foi: quero me dedicar a 100% à faculdade, e na transição entre júniores e séniores parei 1 ou 2 anos, acho que foi só 1. E nessa altura, quando eu volto para os séniores, já não tinha o mesmo andamento competitivo, ou seja, não consegui sequer tentar uma equipa profissional. Fui jogando ao mesmo tempo que a faculdade num ambiente mais amador, era aquela divisão a seguir à terceira nacional, divisão de honra, mas lá está, sempre foi uma paixão em que eu posso dizer que eu saía da faculdade à tarde, ia dar treino aos miúdos e depois saía tipo 8 da noite, 8h30, ainda ia, às vezes sem jantar, ao treino de futsal e chegava às 11, meia-noite a casa. Sim. Até que uma altura que tive que decidir, deixei o futsal. Mas num contexto mais profissional, enquanto treinador, tu estás no Solinca, enquanto PT, e o futebol enquanto treinador, foste para o Padroense, certo? Sim. Na altura treinar que escalão? Na altura fui treinar os iniciados também, que eu agora não me recordo se era primeiro ou segundo ano, mas eu penso que era segundo ano de iniciados, sub-13, penso eu. Okay. Sub-13, e tivemos uma época de sucesso, com o Mr. Rodrigo é espetacular, da velha guarda, e que aprendes muito na questão de incutir nos miúdos resiliência. Eu se calhar dava um bocadinho a questão da inovação no treino, e ele pela questão do rigor, pela questão da raça, do aspecto competitivo. Fizemos, acho que, uma dupla muito boa, e nesse ano posso dizer que tivemos a lutar pela subida da divisão, com o Porto, com o Rio Ave e com o Boa Vista, penso eu, andamos ali os 4 e nós ficamos em terceiro lugar. Os tubarões todos aqui os tubarões da zona. Ótimo. Ficas então, nessa altura, como PT no Solinca, mas gostava agora de entrarmos num novo tema, sim, que é a tua saída do Solinca para ingressares num novo desafio enquanto PT, uma coisa, sim, nova. Deixa-me só fazer a ligação do futebol. Então, okay, eu no ano seguinte vou para os séniores do Padroense, sim, como preparador físico, depois do melhor ano de sempre do Padroense, que eles na segunda V foram aos play-offs de subida para a segunda liga, e foi mesmo na última que não subiram. Okay. Jogadores como tu deves conhecer, como o André Simões, que está no AEK, o Bruninho, que ainda agora nesta última época jogou contra o Porto pelo Académico de Viseu, okay, jogadores que foram até um nível competitivo bastante interessante. E depois desse ano, eu senti que estava a precisar também de outra experiência e fui convidado para ir para a Dragon Force. Okay. E é nessa fase em que eu já estou na Dragon Force que também senti a necessidade, em termos de fitness, de algo mais. E o que é que eu começo a pensar? Eu começo a pensar e a olhar para o lado e a ver um modelo de negócio como o Virgin, que era o único modelo de negócio diferente nas grandes cadeias do modelo de comissão, e que eu já no Solinca já estava a atingir um bom patamar, 80 e tal horas por mês. Mas aquelas reuniões semanais de pressão, de fecho, de vendas, eu já não me estava a identificar muito com isso, que estava cada vez mais a querer aprender questões técnicas, aprender como ser melhor no terreno. Okay. Estavas a ficar agastado com o modelo? Basicamente era isso. Aprendi muito, atenção, mas depois também chegou uma altura que eu queria algo mais, algo diferente, liberdade de movimentos, como PT, digamos assim. E como empresa quase dentro da função. Ok, André, vamos agora explorar um bocadinho o teu fim de ciclo no Solinca.
Quantos anos passas no Solinka já agora? 2 anos. 2 anos, ok. Chegas ao fim da tua atividade na empresa e o que é que te passa pela cabeça nessa fase? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Nessa altura estou a atingir o pico, que eu considerei o pico em termos de horas vendidas, de número de clientes, 80 e tal horas durante alguns meses, e começo a desmotivar, também comecei a ter nessa altura, uma maior dedicação ao futebol, e fui percebendo que aquele modelo para mim já não fazia grande sentido, ok? E então começo a ver, olha... Fala um modelo de 50-50, certo? Não chega a 50-50, ok? Estamos a falar na altura 60-70 para a casa e 30-40 para nós. Não chegava a 40%. Mas atenção, tu tinhas patamares. Quanto mais clientes tivesses, maior era o valor que ganhavas por sessão. Por isso, quando atingias um bom número, até acabavas por ganhar mais um bocadinho, mas era residual a diferença. E então, eu já olhava para um modelo que existia, que era o modelo do Virgin, que na altura era o único modelo de renda, mas para mim achava que era um bocadinho exagerado o valor que tu pagavas, tendo em conta que o que eles nos entregavam a nós, de possibilidades de chegar ao sócio, não eram assim tão favoráveis, ok? E já podemos falar mais à frente sobre isso. Entretanto, começo a mandar currículos e surge-me na internet um anúncio para um novo ginásio, que vai surgir uma nova cadeia de fitness em Portugal, que era o Fitness Hut. Eu mandei o currículo e responderam. E não sei se queres que eu avance já para aí. Podemos começar por aí. Eu ia perguntar como é que surgiu a oportunidade de ingressares no Hut. Sim. Acredito que sei quem foi o senhor que falou contigo na altura. Fala-nos um bocadinho sobre esse senhor. Eu recordo-me que algures em fevereiro de 2012, recebo então uma resposta para ir a uma entrevista no Hotel Vila Galé, no Porto, e eu vou, todo arranjadinho. Era a minha, basicamente, segunda, se não contarmos as entrevistas mais informais do futebol, era a minha segunda entrevista de emprego mais formal, tirando o Solinka, a do Fitness Hut, e até porque era um contexto de hotel, eu achei que seria uma coisa mais... Pátio gravado? Exatamente, Okay. quase, Mais executivo, mas pronto, dentro do formal também, informal, sem gravado. Eu chego lá, muito, digamos, no meu cantinho, sentei-me à espera e chegam 2 senhores com grande presença física e vão à recepção e perguntam se já estava alguém à espera. Estava eu e outro rapaz e chamam-me para fazer a entrevista. E estamos a falar nomeadamente do Dipanda Silva, o nosso diretor nacional, e do Nick Cudd, que é um dos fundadores da empresa. Pronto, dois homens grandes. Dois homens grandes e com presença, e foi fantástico. Foi fantástico porque eles logo ali quebraram o gelo, deixaram-me à vontade. É normal o miúdo, na altura, com pouca experiência, 2 anos de fitness, ir para uma entrevista e sentir-se ali um bocadinho intimidade. Eles deixaram-me totalmente à vontade, foi uma conversa também, e no final eu percebi que aquele modelo fazia sentido. Não eram, desde o início, e não é por agora ter a relação que tenho de profissional e de amizade com o Dipanda, mas eu na minha cabeça comparava o Dipanda com as pessoas que me tinham aparecido até então e as promessas que estavam a ser feitas. E eu logo desde o início tive a sensação que as promessas, entre aspas, que me estavam a ser feitas naquela entrevista só dependiam de mim, e se eu fizesse grande parte daquilo que eles estavam a incutir, eu podia ter sucesso e ter autonomia para ser eu a liderar a tal empresa, a tal microempresa, como tu estás a dizer. E na altura foi isso que te aliciou?
Foi isso o modelo, a abrangência do modelo em termos de liberdade de trabalho, sem a tal pressão só dos números, e a questão que para mim fazia sentido de pagar uma renda, mas ganhar a totalidade do que eu trabalho, ou seja, só iria depender de mim o meu sucesso, porque eu sabia a partir das condições e que o que eu ia ter de retorno seria o meu trabalho, seria fruto do meu trabalho. E é assim que eu penso também. Tu, na altura em que vais à entrevista, ainda estás a trabalhar no Solinka ou já não? Como eu te disse, eu na fase final do Solinka já estava a desmotivar, perdi alguns clientes e na altura eu saio porque também houve ali algumas incompatibilidades e aproveitei o facto deles me quererem mandar embora de uma forma que também aqui não vou falar, mas eu já tinha preparado isso, porque eu já estava a antever que a nossa relação já ia chegar a um ponto em que ia haver ruptura, e eu aproveitei e trouxe os meus clientes e andei ali 2 ou 3 meses a treinar com eles num espaço, mas preparei logo a transição, porque passado 4 meses, quando o Fitness Hut abre a 16 de abril de 2012, esses mesmos clientes que eu tinha foram comigo para o Fitness Hut. É aí que eu ia chegar. Então tu não começas no Hut do zero, no Fitness Hut do zero, tu já vens com uma carteira de clientes, de alunos. Foi fácil para ti na altura convenceres as pessoas que treinavam contigo a irem para uma nova realidade, para um conceito diferente, que é que o Fitness Hut foi algo diferente quando chegou? Foi fácil para ti? As pessoas estranharam, não estranharam? Como foi? Como te estava a dizer, eu não fiz uma transição linear do Solinka para o Fitness Hut, que se calhar poderia ser mais difícil, mas eu acho que não, considero que não, porque as pessoas na altura que eu saio do Solinka queriam treinar comigo e vieram comigo para um espaço com menores condições, por isso eram clientes que estavam fidelizados a mim. E ao teu trabalho. Exatamente. E então, quando eu lhes apresento a opção Fitness Hut, com toda a inovação que nós tínhamos e temos ainda, eles obviamente receberam essa opção de braços abertos e começaram a treinar comigo. A título de curiosidade, e se não for inscrição, com quantas pessoas é que começas na altura no Fitness Hut a treinar? Na altura eu comecei, como eu te disse, já não estava no pico no Solinka, eu tinha 7 clientes, ok? Mas eram, lá está, clientes que já estavam comigo. Ainda tenho atualmente 2 ou 2 desses 7 clientes que estão comigo há cerca de 10 anos. Há 10 anos, perfeito. Diz-me uma coisa, na altura, ainda voltando um bocadinho atrás ao primeiro contacto com o Dipando e com o Nick, que impressões é que tu tiveste na altura do sonho, da ideia que eles estavam a tentar passar? Parecia-te algo impossível? Fez sentido logo desde o primeiro dia para ti na tua cabeça? Sim, como eu te estava a dizer há pouco, eu tinha a referência no mercado de um modelo idêntico que era o Virgin Active, que entretanto já foi extinto. E o modelo de renda atraía-me. Como os valores do Fitness Hut de renda eram consideravelmente mais baixos, cerca de 1/3 menos, e com a vantagem de que a avaliação era feita por nós e a totalidade do valor da avaliação também era para nós, ao contrário do que existia no Virgin, para mim fez sentido associado a algumas inovações que o Fitness Hut tinha e tem, novamente, tudo que seja relativo à inovação tecnológica, questões que na altura não existiam, o PIN de acesso, a aplicação, coisas que entraram no mercado para atrair um público mais diverso. Mais jovem e mais diverso, não só jovem, estamos a falar na casa dos 30, 40 anos, também as pessoas cada vez mais foram se associando aos gadgets e às redes sociais e isso fazia sentido. E na altura, a tal transparência, que é um dos pilares do Fitness Hut, porque o que nós dizemos acontece, não é o tal dizer, prometer, e muitas vezes, e que tu também já tens alguma experiência no fitness, às vezes são ditas coisas que parece politiquices, porque depois não se vão concretizar. E aqui, obviamente que não é garantido, e como tu sabes, não é 100% dos PTs do Hut que têm sucesso, mas há pilares fundamentais que podemos falar mais à frente,
que fazem com que, dependendo de ti, aquilo pode acontecer. Claro, concordo e revejo-me naquilo que tu dizes. Mais uma vez, voltando aos primeiros tempos do Fitness Hut, gostava de explorar esta fase inicial contigo. Gostava que, deixa-me ver aqui a minha cábula, gostava que nos falasses sobre os primeiros tempos. Estavas num contexto novo, estavas num ginásio a abrir, com novos colegas. Que memórias é que ficam desses primeiros tempos e que receios, que inseguranças é que eventualmente, por que dificuldades é que passaste? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Lá está, por ser uma novidade, nós abrimos o segundo clube da cadeia, a seguir a Moreiras, que tinha aberto em finais de 2011, nós abrimos, como eu disse há pouco, em abril de 2012, e era uma novidade porque tudo aquilo para nós era uma descoberta. Como descoberta, nós olhávamos para os colegas como um braço direito, mas ao mesmo tempo como concorrência direta. É verdade. E muitos deles ainda estão atualmente na empresa e cargos de chefia, fomos todos crescendo dessa base e olhamos para trás e às vezes falamos e haviam atritos e agora rimos um bocadinho sobre isso. Mas lá está, também por ser o segundo clube da cadeia, os líderes, ou seja, os fundadores, o Dipanda como coordenador do PT, estavam muito presentes. Que se calhar agora é uma das minhas funções, se calhar não, é uma das minhas funções passar pelos clubes da Zona Norte. Quem o fazia, quando haviam 2, 3, 5, mesmo quando já existiam 10 clubes, ainda era o Dipanda que fazia isso. Pronto, e tiramos muito sumo do conhecimento do Dipanda e da forma dele pensar e de liderar e somos um bocadinho à imagem do que ele defende e foi uma aprendizagem muito grande porque todos nós no início tivemos oscilações, haviam fases em que digamos que festejávamos cada vitória e que ele muito bem dizia, ok, não relevem muitas derrotas, pensem sobre elas para melhorarem, mas não estejam demasiado tempo a perder foco e energia nisso. Houve algum momento em que duvidaste, em que puseste em causa se aquilo era o conceito ideal, era o contexto ideal para ti? Assim, duvidar nunca duvidei, mas tive, lá está, um ou outro momento mais negativo, em que, como te disse, não é fácil fazer a gestão do tempo entre o futebol, neste caso, porque eu andei muitos anos no futebol. Ainda estava presente o futebol? Ainda estava. Okay. Basicamente, o futebol esteve presente até eu ir abrir o Fitness Hut de Gaia, ou seja, durante 5 anos, eu praticamente poucas vezes trabalhava no horário que nós consideramos o horário nobre, exatamente. Porquê? Porque eu ia para o ginásio 7, 8 da manhã e por volta das 5, 5 e meia tinha que sair porque eu ia ter treinos das camadas jovens, normalmente 2 blocos, das 6 às 8 ou das 6 às 8 e meia da noite, e pelo menos 3 vezes por semana, ou seja, eu no máximo estava 2 vezes por semana no horário novo, por isso eu tive que procurar um público que estivesse disponível para aqueles horários mais de off-peak, como nós costumamos dizer, para trabalhar com eles. E nem sempre é fácil, a carteira foi crescendo, há alturas que deixa um bocadinho e podes estar menos motivado e aí é muito importante teres um líder que te motive, que te dê ideias, te dê sugestões. Sim, e foste tendo esse acompanhamento que é importante. E tens razão numa coisa que é sempre difícil crescer de forma muito rápida quando não consegues estar nos momentos, nos horários novos, nas 5 da tarde, nas 6 da tarde, nas 7 da tarde. Mas é um exemplo que eu agora, um exemplo que eu dou muito aos PTs do Fitness Hut, porque vai haver oportunidades em todos os horários. Agora depende a forma com que tu te dediques naquele horário. Sim. Okay. Sem dúvida. Começas no Fitness Hut da Trindade e tocaste há pouco num ponto importante que é a tua segunda casa dentro do Fitness Hut, que é o surgimento, a abertura
do Clube de Gaia. E com a abertura do Clube de Gaia, pelo que sei, surge também a primeira oportunidade de crescimento dentro da empresa. Sim. Passas, com a abertura do Clube de Gaia, a assumir a função de coordenador de PT do Clube de Gaia. Gostava que nos falasses, que nos explicasses um bocadinho como é que surgiu essa oportunidade. Tu tinhas isso como objetivo quando entraste? Sim, tinha isso como... Não, quando entrei não tinha esse objetivo porque era uma novidade. Sim, era uma novidade, claro. Mas, à medida que a empresa foi crescendo, surgiram oportunidades, nomeadamente quando existe a necessidade do Dipanda arranjar alguém para coordenar o Fitness Hut da Trindade. Ou seja, a função surge mais ou menos um ano depois, Com José Sequeira. que o Dipanda queria ter um braço direito na Trindade, e então abrem-se candidaturas. Okay? E foram muitos PTs, ou se calhar metade da equipa que se candidatou. Um deles, a pessoa que ficou com o cargo, que é o José Sequeira, e desde então aquele conjunto, aquele núcleo de pessoas que não saíram da empresa, foram ganhando protagonismo e ganhando confiança da parte do Dipanda, e eu fui uma delas, e basicamente já não precisou de haver uma segunda entrevista para Gaia. O Dipanda teria provavelmente 2, 3 pessoas em mente, e fez-me o convite, e eu aceitei obviamente com grande prazer, mas a partir desse momento, dessa primeira entrevista para a coordenação da Trindade, eu já tinha como objetivo, se abrisse um novo clube, porque já nos estavam a prometer um novo clube e até demorou algum tempo a abrir no Norte um novo clube, eu já tinha esse objetivo em mente. Perfeito. Fala-nos um bocadinho também sobre como, na altura, uma das funções que acredito que tiveste foi a de fundar ou criar a equipa de PTs fundadora do Fitness Hut de Gaia. Fala-nos um bocadinho, eu nunca passei por essa experiência, fala-nos um bocadinho do que é que isso é, de que dificuldades é que encontraste, como é que recrutavas, como é que isso funcionou? Foi fantástico. Primeiro tenho a dizer mesmo que foi uma experiência fantástica. Entrar no cargo e ter a responsabilidade de formar uma equipa, tínhamos uma vantagem. Haviam desvantagens e haviam vantagens. Para mim, a grande vantagem era que o Fitness Hut estava a ganhar nome no mercado, e havia aquelas pessoas que estavam mais despertas e que tinham ambição de entrar neste modelo, enviaram um currículo. Ou seja, se calhar agora estamos numa era em que já temos muita gente, muitos PTs no Fitness Hut, e é cada vez mais difícil escolher com parâmetros de qualidade, ok? Na altura tivemos muita mão de obra, muitos currículos, entrevistamos muita gente. Eu na altura voltamos para o Vila Galé, acho que foi a última ronda de entrevistas no Vila Galé, porque depois começamos a fazer dentro dos próprios clubes, em que nos dividimos em 3 mesas. Eu numa mesa, o José Sequeira noutra e o Dipanda noutra. Era tanta gente que foi necessário termos 3 pessoas em simultâneo a fazer entrevistas. Com isso, tivemos uma capacidade de escolha muito boa, em termos de pessoas com uma grande capacidade pessoal de relações humanas, mas também em termos profissionais, que ainda muitos deles ainda estão no Fitness Hut de Gaia, e é uma equipa muito, além de ser heterogénea, porque dá resposta para vários tipos de sócios, vários tipos de clientes, é uma equipa muito sólida, muito unida, e que constantemente conseguimos passar de um contexto profissional de vamos falar a sério, vamos criar ideias, para um contexto mais pessoal, de brincadeira e de amizade. Ótimo, e assim é que é o ideal. Fala-me também um bocadinho sobre, entra aqui mais uma frente de combate quase na tua vida. Tu já tinhas o futebol, tinhas o Fitness Hut de Trindade e agora tens o Fitness Hut de Gaia. Como é que tu tinhas tempo para gerir tudo, para dormir ainda e para a vida pessoal? Isso? Como é que funcionou essa gestão? Sim, O futebol acaba nessa fase? O futebol acaba nessa fase, na altura que eu entro em Gaia, porque eu queria me dedicar como coordenador de PTs
a dar a possibilidade de ajudar, da mesma forma que o Dipanda me ajudou a mim, e o José Sequeira também, na Trindade, ajudar os PTs que estavam a começar no Fitness Hut de Gaia, que também para eles era um contexto novo. Basicamente quase não me foquei em fazer avaliações, era mesmo só as pessoas que me pediam. Numa fase inicial não estava focado em angariar novos clientes naquele contexto específico, tinha a Trindade ao mesmo tempo em que estava mais focado como PT e foi uma ajuda na altura que eu tentei dar para que, como eu já sentia na Trindade que haviam PTs que por diversos motivos acabavam por abandonar o barco, eu não queria que os PTs de Gaia saíssem. Eu sabia que iria ser uma questão de tempo, porque é seleção natural, mas tentei ao máximo que a maior parte deles ficasse o maior tempo possível e tivesse sucesso. Como é que funcionaram os primeiros tempos do clube na altura? Por curiosidade, correu bem, muitos sócios, muita gente a querer fazer PT? Uma coisa que eu analisei, porque tinha esse termo de comparação, era que os horários de trabalho, os horários de pico eram diferentes da Trindade. Isso era bom para mim, em termos de PT, e também era bom para mim como coordenador, porque podia gerir os momentos em que estaria de um lado e estaria do outro para ajudar também. Posso dizer, a Trindade, como sendo um clube no centro da cidade, funcionava muito bem no horário da hora de almoço, porque as pessoas queriam fazer um treino rápido e voltar ao trabalho, e obviamente o horário pós-laboral que funciona em qualquer fitness hut e na maior parte dos ginásios que tenham muitos sócios. O ginásio de Gaia funciona muito bem por ser na periferia, funciona muito bem ali da parte da manhã entre as 10 e o meio-dia, à hora de almoço acalma, ok? Ou seja, tem esta diferença relativamente à Trindade e o final do dia novamente forte. Por isso eu fui gerindo, apercebi-me logo disso, foi uma coisa que eu tentei perceber desde o início, que se dava para gerir dessa forma, e eu entretanto fui gerindo tanto como PT como coordenador, de forma a estar dos dois lados, gerir o tempo da melhor forma possível. Gostava de concluir esta fase da tua vida, voltando um bocadinho ao futebol. Porquê é que deixas o futebol? Por falta de tempo, por desmotivação? Sim, isso é uma boa pergunta. Obviamente que tenho saudades, são as minhas duas grandes paixões. E eu saio do futebol porque, primeiro, eu estava num contexto que adorava. É Porto é o meu clube. Estava na academia, não é? Estava na Dragon Force. E foram, salvo erro, 4 anos em que eu estive, um ano no coração da Dragon Force, que é o Vitalis Park, na Constituição, e depois tive 3 anos já com uma equipa de competição no Custóias, porque a Dragon Force estava associada a alguns clubes da cidade do Porto, e estive no Custóias e foi fantástico, porque a equipa de competição, eu peguei nela no Sub-13 e fui com ela até ao último ano de Dragon Force, que é Sub-15, e vermos miúdos que têm dificuldades técnicas, têm dificuldades de concentração, podê-los fazer crescer nesse contexto mais competitivo, mais de futebol propriamente dito, mas também de relações entre eles, e tornarem-se jogadores de equipa e perceberem um bocadinho do que podem ser como profissionais a um nível, digamos, minimamente competitivo, porque alguns deles estão em equipas atualmente de júniores e de séniores até interessantes, mesmo que não cheguem a um patamar top, chegarem a um nível profissional, já é uma conquista para mim e é um gosto enorme, e vê-los a crescer daquela forma durante esses 3 anos foi fantástico. Mas nessa altura tinhas algum tipo de sonho em continuar com o futebol, ou o objetivo era mesmo enverdares pelo futebol? Obviamente que o objetivo de continuar no futebol estava presente, e não te digo que esteja totalmente posto de lado. Só que em termos atuais, o que para mim faz sentido é
e eu quero ter alguma autonomia e poder de decisão e crescimento só dependendo de mim. O futebol, obviamente, sendo de equipa, é um coletivo em termos de jogadores, em termos de staff, em termos de administração, envolve muita coisa. E não é fácil tu cresceres em Portugal, e não é por acaso que tenho alguns amigos que estão, digamos, em termos competitivos, em termos a sério, profissionais no futebol, mas estão lá fora. É um contexto com muitas variáveis e eu gosto de controlar as variáveis. E fui crescendo de uma forma exponencial no fitness, e em que era eu que liderava cada vez mais o processo. Fui passando então de um contexto, como tu sabes, de PT para coordenação, para níveis de liderança. Estava a falar sobre os próximos níveis. Sim. E tomei essa decisão no futebol porque tinha estagnado, apesar da paixão, e não vamos colocar aqui o profissional sénior como estando acima das camadas jovens. Tu podes continuar no futebol jovem, mas para isso precisas ser valorizado também em termos económicos da mesma forma, e isso em Portugal eu penso que ainda é uma utopia. Nem sempre acontece. Ok, André, terminas então a tua carreira no futebol, nessa fase, continuas como PT no Fitness Center da Trindade e de Gaia, mas gostava de agora explorar um bocadinho contigo esta tua nova função, relativamente nova função dentro do Fitness Center. Gostava, para quem não sabe, no início da conversa eu referi isso, o André é o responsável pelo departamento de PT do Fitness Center na Zona Norte. Gostava de perceber junto de ti como é que essa oportunidade surge, como é que isso aparece. É a primeira vez que essa função existe no Norte, pelo que sei. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Ok, Ricardo, com o crescimento do Fitness Hut, nomeadamente em Lisboa, o Dipanda teve a necessidade de ter um braço direito para algumas questões logísticas, administrativas, de auditorias a clubes, como tu sabes. Neste caso, o Juan assumiu a função em 2015. O Norte demorou algum tempo, como eu já disse anteriormente, mas quando abrimos o Fitness Hut de Gaia, logo a seguir abrimos o Fitness Hut de Matosinhos, Fitness Hut das Antas, Fitness Hut da Maia, e com este crescimento em cerca de 2-3 anos, e com a necessidade do Dipanda também de estender as funções mais recentemente para a Espanha, precisava também de um braço direito na Zona Norte. Quem é que na altura fazia sentido para ele? Faziam sentido duas pessoas, que era o José Sequeira e eu. Okay? Como o José Sequeira tem ainda menos tempo do que eu, tendo em conta que está full time na escola, houve uma conversa uma conversa de amigos entre nós os três, basicamente, e para eles os dois fazia sentido, também pegando na opinião do José Sequeira, o Dipanda, para ele fazia sentido que fosse eu essa pessoa, e obviamente que eu recebi isso com a maior satisfação. Sou-te sincero, não, da mesma forma que já estava à espera do convite para Gaia, não estava à espera deste convite. Ou seja, em polos contrários, fiquei surpreendido, mas bastante satisfeito, porque é o continuar do crescimento na empresa. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre a função, afinal, o que é que faz um responsável por um departamento, uma zona de serviço de PT no Fitness Hut? Okay. A função é basicamente transpor o que eu fazia como CPTC para a mente de todos os CPTCs, ou seja, tudo o que seja questões de entrevistas, de ter os documentos todos organizados, de recrutamento mesmo quando não temos entrevistas, tudo o que seja liderar a equipa pelo exemplo, lá está, mantendo aquele equilíbrio, como tu sabes, entre a questão séria da profissão e um ambiente positivo e de amizade dentro da equipa. Tudo isso faz com que, mais as auditorias aos outros clubes, a grande diferença que eu te posso dizer, além de continuar a liderar pessoas, mas mais numa vertente de subliderança das suas próprias equipas,
é a questão da deslocação e ter que fazer auditorias a outros clubes, ter que ter tempo na minha agenda para fazer essa deslocação fora do que é a zona onde eu trabalho, que, como tu sabes, PT Fitness Hut Trindade na mesma e Fitness Hut Vila Nova de Gaia. É quase uma ponte entre o Dipan da Silva, que é o diretor máximo do departamento de PT, e todos os outros coordenadores de PT, Exatamente. no teu caso na Zona Norte. Sim. Ok. Fala-nos um bocadinho, já que uma das tuas funções é o recrutamento de CPTCs, de Club Personal Trainer Coordinators, para os diferentes clubes do Norte. Gostava de saber, junto de ti, o que é que afinal tu procuras num coordenador de PTs? Ok, essa é uma boa pergunta. Obrigado. Então, em CPTCs, basicamente nós queremos uma pessoa que saiba liderar pelo exemplo, que seja organizada em todas as tarefas e que consiga passar a mensagem. Basicamente são estes os pilares fundamentais para a função. E, como tu sabes, eu entrei numa fase em que tive de arranjar determinadas estratégias. Uma coisa é um clube que vai abrir e eu conheço bem o panorama do Norte, quais são os PTs que estão a trabalhar, ou até noutras funções, não só PT, e que faça sentido num recrutamento colocar aquela pessoa a abrir um clube. Ou então, clubes em que já estavam abertos e em que por alguma circunstância foi necessário mudar, e eu aí fui falar com as pessoas que estão no terreno e que conhecem os próprios PTs daquele clube, ou o anterior CPTC, ou o club manager, pessoas que me deem referências, com quem lidam diariamente, e essas pessoas serão as melhores a dar informações sobre aqueles elementos que faça sentido dentro do que são estas ideias e este tipo de personalidade para encarar a função. Ótimo. Fala-nos agora um bocadinho sobre o cluster Norte de PTs no Fitness Hut. Algumas questões, algumas curiosidades que eu tenho e que acredito que possas passar lá para casa. Quantos clubes é que coordenas? Quantos PTs é que estão dentro do cluster do Norte? Taxas de penetração do serviço de PT em cada clube? Consegues falar um bocadinho sobre esses números? Sim, ora, eu estou encarregue por 13 clubes, de Coimbra para cima. Temos cidades, como tu sabes, Aveiro, Viseu, Braga, Guimarães, e o resto é fundamentalmente o núcleo Grande Porto. Estamos entre as 150 e 200 PTs, estamos em crescimento na Zona Norte, e a taxa de penetração é assim, atualmente ainda os CPTCs têm que abrir um bocadinho os horizontes e mostrar às pessoas, mostrar aos PTs, nomeadamente àqueles PTs que já têm alguma carteira de clientes, que a médio e longo prazo o nosso modelo é o mais favorável. Mas, como tu sabes, há uma pessoa até que nos deu uma formação recentemente e uma daquelas referências em termos de organização e planeamento a nível de fitness e de treino personalizado, que é o Luís Rebelo da iCoach. Vai estar cá no podcast. Sim, olha, nem sabia, então por isso ele será a melhor pessoa, sim. Mas só vou dizer isto que ele disse, no nosso modelo nem devia ser necessário os CPTCs andarem atrás dos PTs. Os PTs já deviam ter percebido que este é o melhor modelo e com isso serem eles a procurar, já nos procuram, mas não da mesma forma que nós acharíamos que faça sentido. Justificaria que somos líderes de mercado em quantidade de clubes e também em quantidade de PTs. Ótimo. Agora gostava de entrar numa parte mais de conhecer a tua opinião pessoal sobre alguns temas. Vamos manter focados no serviço de PT. Gostava de perceber, junto de ti, quais são para ti os três principais pilares ou os três grandes fatores que contribuem para o sucesso de um PT, seja em que modelo de negócio for. Isso também é uma questão muito interessante, Ricardo, e é fácil de responder com base na minha experiência como CPTC e agora também como coordenador Norte. Uma das coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo nas entrevistas era
a forma como as pessoas encaravam o nosso modelo e de que forma é que poderiam ter ou não sucesso. E uma das coisas que é transversal é o facto de terem necessidade de ter disponibilidade, okay, e foco na tarefa. Porque eu já entrevistei pessoas que até já conhecia anteriormente como PTs competentes, noutros contextos, mas que me respondiam que estavam em 2 ou 3 espaços e que não iam abdicar disso. E se numa fase inicial eu até se calhar dava o benefício da dúvida e aceitava essas pessoas, a verdade é que a experiência me fez perceber que essas pessoas mais vale dizermos logo não na entrevista e explicar o porquê. Porque se não tiver, um PT no outro, se não tiver no mínimo 20 horas, o tal chamado part-time para dedicar à função e o tal foco nessa tarefa, seja em casa, em planeamento, seja em tempo de sala a abordar as pessoas, de uma forma, não aquela forma de venda e agressiva, mas de uma forma sincera e importada com as pessoas, em termos do que é ensinar e mostrar a mais-valia do serviço PT. De uma forma não pressionada, não é? Não exatamente. Como antigamente havia em outros contextos e que nós, uma das nossas vantagens e que incutimos nas equipas é, ok, chegar às pessoas, mostrar a nossa mais-valia, a mais-valia do nosso serviço e, como consequência, acabar por ter essa pessoa como nosso cliente. Ok. Mantendo-nos no PT, o que é que achas então, por outro lado, o que é que leva um PT a não ter sucesso? É o facto de não ter, fundamentalmente é o facto de não ter tempo, é o facto de não pensar como empresa, são falhas técnicas, o que é que tu tens, qual é a tua opinião sobre isso? Aqui poderíamos enumerar algumas, mas fundamentalmente na minha ótica mantém-se a tal questão da disponibilidade, mesmo quem entra e não tem disponibilidade e às vezes a culpa até é nossa, porquê? Porque temos várias funções na empresa, como tu sabes, temos o instrutor de sala, o gym service, o group trainer e nas grandes cidades, principalmente no Grande Porto e na Grande Lisboa, há a possibilidade, não dentro do mesmo espaço, esse PT ser instrutor de sala, mas noutro espaço. Também há a oportunidade, dentro desse espaço ou noutro espaço, de ser group trainer. E quando o PT, das duas uma, ou se revê muito com as aulas de grupo e perde o foco, ou então é uma questão económica, a perda desse foco e disponibilidade para a função acaba por fazer com que ele a médio e longo prazo desista. Depois, para mim, fundamental também a proatividade na função. No nosso modelo, nós não queremos e também não tem sucesso aquele PT que chegar ao ginásio, se sentar na recepção, estiver ao telemóvel ou estiver a fazer outra coisa que não seja a abordar os sócios e a falar com os sócios, a explicar e a ajudar. Por isso para mim são os dois pilares. Se for genuíno no início, mesmo que não tenhas clientes, sim, vais para o terreno, vais ajudar as pessoas vão perceber a mais-valia. E é uma questão de quase ir semeando para depois plantar mais tarde. Eu tive a oportunidade daqui a uns tempos de ver uma palestra, uma conversa sobre o PT, uma profissão de futuro. E gostava de entrar por aí agora também contigo. Para onde é que sentes... Também foi filmada neste espaço. Foi? Olha, não sabia dele. Gostava de saber junto de ti, afinal, para onde é que tu sentes que caminha o serviço de PT? Achas que daqui a 10 anos a diferença vai ser muito maior, vai ser muito grande? Para onde é que caminha afinal a função? Ok, isso é uma pergunta interessante também num aspecto, que é a evolução da carreira, que na minha ótica depende de nós, profissionais. Desde que existe a carreira de personal trainer, podemos então enumerar 20 anos, mais ou menos, em Portugal, como PT mesmo, eu considero que há aqui uma progressão em duas vias. Há a via da moda, os PTs que vão atrás só da moda, e os PTs que mesmo indo atrás da moda ou percebendo o que é moda, mantêm a sua linha de pensamento, a sua linha de trabalho.
E acho que isso é muito importante para o que vem daqui para a frente, que é, antigamente, como já falamos atrás, só tínhamos a musculação clássica. Entretanto, começaram a surgir ou modalidades ou equipamentos, e há muitas formações nessa área. Podemos falar do CrossFit, do HIIT, Tabata, temos TRX, Bosu, equipamentos e opções de treino que foram entrando, que são todas elas válidas, mas não vamos só fazer isso. E eu considero que estamos numa fase em que, se olharmos para os barómetros que saem todos os anos de penetração nos ginásios, temos muito pouco, estamos abaixo dos 10%. Estás a falar do PT, certo? Estou a falar do PT. E a que população, nem só do PT, sócios dentro do ginásio. Ok? Certo, ok. A que população é que nos falta chegar? Falta-nos chegar maioritariamente a uma população idosa, ou população sénior. E essa população, nós não vamos vender o serviço só pela perda de peso, só pela tonificação e só por mostrarmos os abdominais nas redes sociais. Tudo isso é válido, dependendo do nicho que nós queremos. Mas este nicho já está nos ginásios. Nós temos aqui buscar as pessoas que cada vez precisam mais de nós pela saúde. Ok. Acreditas então que a especialização, se calhar em populações mais especiais, sei que aqui também trabalham com grávidas. Sim. Grávidas, pessoas mais idosas, pode passar por aí o futuro? Pode, até porque nós estamos a ver com esta pandemia que o teletrabalho veio para ficar. E se veio para ficar, as tais questões que nós já detectamos nos ginásios, as más posturas, pelo sedentarismo da profissão ou de estar muito tempo em casa no sofá ou ao computador, ainda vai acontecer mais. Por isso, ou nós temos essa capacidade, ou daqui para a frente quem vai fazer esse trabalho são os fisioterapeutas, são até médicos de medicina desportiva, que se calhar vão se meter mais na nossa área, que devemos trabalhar com eles em sinergia, mas eles trabalham na dor e nós trabalhamos na reabilitação. Se nós não fizermos isso, daqui a uns anos vamos só estar neste segmento de perde gordura, ganha massa muscular, do estético, e perdemos uma grande percentagem de pessoas que precisam essencialmente... Perdemos mercado, espaço no mercado. Exatamente. Acho que é por aí. Ótimo, excelente resposta. Voltando um bocadinho atrás, voltando a falar das tuas opiniões pessoais, gostava também de perceber quais é que achas, na tua visão, na tua opinião, que foram os 3 principais fatores que contribuíram para a tua evolução dentro da empresa. Já foram algumas subidas de nível, porque é que afinal conseguiste isso? O que é que achas que foi determinante para chegar lá? Ok, para chegares um sim, eu acho que, pegando na uma frase muito dita pelo nosso diretor nacional, Edipanda Silva, a sorte, e não só dele, muita gente já disse esta frase, a sorte dá muito trabalho, mas eu aqui pegava nas 2 palavras, que é, eu tive a sorte de entrar na empresa no embrião, na fase inicial, mas desde então trabalhar, dedicar-me à função de PT, posso-me considerar um dos exemplos desde o início, temos muitos na empresa, felizmente, e depois começar, à medida que o tempo passava e ganhava essa experiência, com os mais novos, ir passando a mensagem. Dar um exemplo também de uma pessoa que eu gosto muito, que é a CPTC de Matosinhos, a Nádia. Na altura, na Trindade, passado 2 ou 3 anos, quando ela entra, surge a função de tutor, como se pode chamar agora o CPTC, mas digamos que, paralelamente à função que já existia do José Sequeira, nós experimentamos a função de tutor para 2 PTs que entrassem, 2 ou 3 PTs mais experientes, tomavam o café com nata, passavam alguma experiência que o Dipanda já não tinha tanto tempo para vir ao Norte, e nós passávamos essa mensagem, seja em questões de planeamento, seja em questões do terreno, e a Nádia foi a minha única, fui tutor da Nádia, foi a única pessoa a quem liderei nessa altura com essa função,
e acho que foi o primeiro passo para depois essa construção e o Dipanda perceber também se algumas pessoas fazia sentido ou não na perspectiva de coordenador de clube. Ótimo. Acho que está terminada esta parte da conversa. Queria agora entrar na tua vertente mais de empreendedor. Estamos aqui no Ford Challenge Studio, no Porto. Tu és um dos sócios fundadores. Gostava que nos falasses um bocadinho sobre como surgiu a ideia deste investimento e também uma curiosidade que eu tenho, que é se um PT já está inserido num contexto de modelo de negócio de renda, quais as vantagens em teres o teu espaço paralelo ao Fitness Hut? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Ora, este projeto já surgiu há uns anos, na mesma altura que eu estava na Trindade e que tinha pouco trabalho, entre aspas, já tinha algum, mas comparativamente com a atualidade. Estava na Trindade, estava no futebol e queria também, na altura, tinha, penso eu, alguns outdoors e domicílios, mas queria passar isso para um contexto igualmente de privacidade, mas um espaço em que as pessoas pudessem ir ter comigo. Inicialmente tive um espaço que não era meu e deslocava-me lá em Matosinhos, mas para mim sempre fez sentido e sempre percebi em algumas pessoas que a parte da privacidade era um ponto assente, era uma prioridade, e para outras não, a prioridade era o contexto mais social. Eu sempre quis dar a resposta destas duas formas, ou seja, estar num contexto health club e estar num contexto de estúdio. Achas que faz sentido então a conjugação? Quem puder, acho que faz sentido, mas lá está, tu tens que valorizar o teu tempo, uma coisa que não questionaste, Ricardo, mas eu acho muito importante para quem nos está a ver. O Fitness Hut trabalha em volume, mas a função de PT não deixa de ser de excelência, e nós por isso é que queremos contratar cada vez mais os melhores prestadores de serviço, que tenham carteira de clientes, tenham anos de experiência e que valorizem o serviço. Como é um mercado livre, tem que haver sempre regras e o valor tem que ser um valor que faça sentido para toda a equipa. E se eu valorizo o meu tempo, não preciso de dar muitos treinos. A médio e longo prazo, quando já tenho uma carteira de clientes e já tenho nome no mercado, não preciso de ter uma quantidade volumosa. Consigo então gerir o meu tempo no ginásio, no estúdio e a coordenação, desde que seja bem estruturada a semana, ao fim de semana estruturares bem a próxima semana, tudo se consegue. Era aí que eu ia chegar mais à frente, falar um bocadinho sobre a tua gestão do tempo, mas antes disso gostava de perceber, neste contexto particular do teu estúdio, com que tipo de modelo de negócio é que tu trabalhas aqui? Por exemplo, um PT da zona aqui do Porto, que queira vir aqui dar treinos, é possível ou não? Ou é exclusivo aos sócios? Sim. Queria só esclarecer um aspecto que para mim é muito importante. Eu faço tudo para que não haja conflito de interesses entre a minha função de coordenador, no Fitness Hut, e aqui. Eu não trato do recrutamento. Um dos meus sócios, ou até dois deles, estão mais responsáveis pelo recrutamento, até porque para mim não faz sentido que se um PT está no Fitness Hut, eu vá incitá-lo a vir para aqui, ok? O que fazemos às vezes é ao contrário. Um PT, numa altura que fez freeze, ou por exemplo, num contexto agora da pandemia, se abríssemos, que ainda não sei, se abríssemos mais cedo, se ele me dissesse assim a mim, André, posso, enquanto o clube está fechado, ir às tuas instalações? Tudo muito bem. Mas o nosso foco, primeiro somos 4 sócios, e os 4 sócios é que trabalham maioritariamente aqui dentro, como PTs, e depois temos externos. Quem são os externos que nos procuram? Ou que então nós fazemos o recrutamento e eles respondem a esse mesmo recrutamento? PTs que estão num contexto de comissão. Porquê? Voltamos à velha questão. O contexto de comissão é uma percentagem muito grande para o clube. Nós aqui temos packs de X treinos,
X valor que corresponde, aquele valor corresponde a um treino. Okay. E a pessoa paga por treino, basicamente. Ok, ótimo. Agora sim, entrando mais na vertente da gestão pessoal, tu dás treinos em 2 clubes, ainda estás no Fitness Center a treinar, em Gaia, dás treinos aqui no teu estúdio, és o responsável por um departamento grande de PTs, és pai, és marido, pelo que sei. Como é que geres tantas frentes de combate? Sim, não é fácil nesse aspecto. Tenho que agradecer à minha família, aos meus pais, aos meus sogros, à minha tia, a muita gente que, quando é necessário, ajudam-me a mim e à minha mulher, e obviamente a minha mulher e a minha filha, que são os pilares. Ajudam-me, a mim e ela, com a minha filha, seja estar mais tempo em casa deles, seja pelo que for. Porque se não houvesse essa ajuda, iria ser muito complicado. A minha mulher também trabalha, full time, e fazemos essa gestão familiar e, ao mesmo tempo, posso dizer que agora, estando confinados em casa, tem sido uma luta para eu conseguir dar os meus treinos online e a minha mulher ter teletrabalho, o tal planeamento semanal feito ao fim de semana, para que as coisas possam funcionar. Bem, ótimo. Queria agora entrar contigo e falar um bocadinho contigo sobre o tema do momento, não é? Estamos no período Covid-19. E eu já dei uma chega a esse assunto. Sim, exatamente. Gostava de perceber junto de ti de que forma é que sentes que esta pandemia veio influenciar o fitness, veio influenciar os ginásios, os estúdios, e quais é que achas que nesta fase vão ser os grandes desafios para nós PTs? Sim, vamos ter muitos desafios, tal como outros setores da sociedade. Eu considero que o online, neste momento, a maior parte dos PTs está a dar treino online e alguns também já estão a ir para o outdoor, porque a Direção-Geral de Saúde assim o possibilita. Eu penso que neste momento o online veio para ficar e veio para ajudar, se nós soubermos utilizá-lo, porque mesmo aqueles nossos clientes que estão longe, ex-clientes ou clientes que num contexto normal poderiam deslocar-se em trabalho para outras cidades, nós temos uma ferramenta, ok? Não é a melhor ferramenta do mundo, mas se soubermos otimizá-la, podemos conseguir ajudar as pessoas, principalmente aquelas pessoas que já no presencial treinavam connosco. Acreditas então que o online veio para ficar? Veio para ficar como um complemento, não será o principal. O presencial será sempre aquele serviço de excelência. Mas, e eu falo por mim, os meus clientes que já estavam no presencial, que estão a treinar online, estou a conseguir, com maior ou menor dificuldade, que eles interpretem e executem aquilo que eu pretendo. Não tenho clientes novos online, por isso não sei dizer, mas acredito que seja mais difícil avaliá-los e dar o feedback e explicar, mesmo exemplificando do outro lado da câmara, o que pretendemos. Agora, lá está, como eu disse há pouco, utilizar essa ferramenta de forma inteligente. Eu sou da opinião que temos que utilizar tudo e tu sabes que eu também fiz outro dia uma entrevista a um PT, a um performance coach que está no maior nível possível de performance e concordo com ele que o futuro não será só a questão do outside load, da questão externa, da carga externa, mas cada vez ter mais ferramentas para vermos a pessoa por dentro. Se nós soubermos, em termos de ADN, se soubermos respostas nutricionais, tudo o que seja a questão do próprio sono da pessoa, se tivermos essas questões internas da pessoa e estes gadgets e esta tecnologia, se soubermos utilizá-la em prol do nosso trabalho, os aparelhos de batimento cardíaco, tudo isso vai nos ajudar a perceber o que é melhor para aquela pessoa, e isso sim é o verdadeiro treino personalizado. Claro que sim. Ainda falando desta fase de Covid, já entramos num período de recessão económica, as pessoas teoricamente terão menos poder de compra. Achas que o negócio PT pode sofrer muito com isso? Achas que as pessoas vão continuar
receptivas a pagarem Sim. pelo serviço, o que é que achas que vai acontecer, sinceramente? É assim, eu vejo isto das duas perspectivas, há questões positivas, há questões negativas. As pessoas estiveram este tempo todo fechadas em casa. Certo. Muitas delas ainda não tinham sentido a necessidade do exercício físico como uma rotina e como uma proteção do sistema imunitário. Ainda há discussão a este nível, de que forma é que poderemos proteger mais ou menos, mas em termos gerais isto é do senso comum, que é muito melhor eu treinar do que não treinar, porque nem é só questão do sistema imunitário, as doenças do século XXI estão maioritariamente associadas ao sedentarismo. Tudo o que seja... Sim, hipertensão, colesterol, a própria obesidade, por isso, nós temos necessidade de nos mexer, precisamos é de nos mexer bem, porque mesmo em casa poderemos nos lesionar, se não soubermos o que estamos a fazer. Então, eu considero que vai haver mais gente a procurar a médio e longo prazo a atividade física, se calhar nesta fase mais outdoor, mesmo ao domicílio, confiante no profissional, mas a médio e longo prazo vai haver mais gente no ginásio quando houver uma vacinação. Agora, neste período específico temporário, tal como eu disse há pouco, todos os setores vão sofrer, o nosso não é exceção. Agora, depende do profissional manter como referência o seu serviço, porque o nosso serviço não piorou pelo facto de estarmos em pandemia. O nosso serviço apenas pode ser reduzido se a pessoa tiver necessidade, em termos financeiros, que nós façamos um valor mais baixo, também podemos ajustar o tempo. O meu valor é em função do meu tempo. Tempo e o valor do meu serviço é que dá um preço. Ok? Isto é a minha perspectiva. Ótimo. Estamos a caminhar a passos largos para o fim da entrevista, já estamos a conversar há algum tempo. Gostava agora de terminar falando um bocadinho explorando um pouco o teu lado mais pessoal, os teus sonhos nesta fase, os teus objetivos. Estás há quase 10 anos, quase 8 anos vai fazer, não, já fez 8 anos. Fez agora dia 16 de Abril, sim. Portanto, estás a caminhar para os 10 anos de Fitness Hut. Sim. Gostava de perceber duas coisas. Uma, do que mais te orgulhas durante este período todo, e se eventualmente terias feito alguma coisa diferente, terias mudado alguma coisa. Também é mais uma excelente pergunta. É profunda aqui esta parte. Sim, essa é profunda. É assim, do que eu me orgulho do meu trajeto, tanto como PT como líder de equipa, ou de equipas neste caso. Acho que fui amadurecendo, tanto numa como noutra função. Muitas vezes eu telefonava, tanto ao Dipanda como ao José Sequeira, a outras pessoas. Às vezes haviam pequenas coisas que me faziam gastar muita energia e focar-me no negativo. Foi uma das coisas que fui aprendendo, tanto com o feedback dessas pessoas que para mim são muito importantes, como pela minha experiência, em focar-me essencialmente no positivo e aprender com o negativo o que é que devo fazer melhor. E se no início, às vezes, haviam algumas pessoas que não respondiam da mesma forma e eu sempre quis que todos os PTs tivessem sucesso, fui percebendo a médio e longo prazo que nem toda a gente pode ser ajudada, porque algumas pessoas não querem efetivamente ser ajudadas. Se está tudo bem, eu aí tenho que respeitar, não posso querer que toda a gente seja como eu. E tu tens visto durante este tempo que a mensagem que temos tentado passar, líderes, é de tranquilidade, as coisas vão acontecer mesmo que seja um processo mais duradouro, passar uma mensagem tranquila e otimista. E eu sinto-me cada vez mais assim. E acho que este tempo foi positivo também nesse aspecto para mim. Para, vamos ser realistas, mas vamos continuar a ser otimistas, não vamos pôr mais carga emocional. E acho que a minha liderança e a forma de lidar com as pessoas também está a ser otimizada, mantendo a minha personalidade mais extrovertida e entusiasta, mas vamos fazer com que todos se sintam bem e vamos lutar todos pelo mesmo objetivo, mesmo que cada um responda
da sua forma, cada um tem o seu caráter, estamos a liderar pessoas, é um negócio de pessoas e temos que respeitar a forma de reação de cada um. E eu cada vez mais tento perceber o outro lado, ouvir primeiro e só depois dar o meu feedback, mas sempre mantendo a tranquilidade. André, já são muitos anos dentro da empresa, dentro do Fitness Hut. Seguramente que já tomaste muitas decisões. Se tivesse a oportunidade de voltar atrás, mudarias alguma coisa de que te arrependas durante este trajeto? Ricardo, eu tenho um lema de vida que é: prefiro arrepender-me do que fiz do que aquilo que deixei por fazer. Obviamente, durante o trajeto possa ter existido uma outra situação que faria melhor. Mas já te disse anteriormente que, fundamentalmente, se calhar na relação com as pessoas, até numa posição agora de liderança, e no início destas funções de liderança, possa ter sido um bocadinho mais duro, mais emocional e poderia ter gerido de melhor forma a questão com uma outra pessoa, mas nada que eu diga assim, é fundamental que eu tivesse feito de outra forma, não, mas poderia ter a questão mais humana ter prevalecido, ok? Mas, como tu sabes, liderar pessoas não é fácil, isso também é uma aprendizagem diária, claro. Por isso é que, como eu disse também anteriormente, todo este trajeto tem sido positivo e tenho refletido nesse aspecto e este contexto atual de confinamento também tem ajudado em alguma reflexão para o futuro. Ok, ótimo. E tocas num ponto importante, todos nós falhamos e acredito que seguramente o líder que serás daqui a 5 anos ou 10 anos será diferente, acredito eu, para melhor do que o que és hoje. Sim. Há acidentes. Espero que sim, é trabalhar para isso. Outra questão, tu já conquistaste algumas coisas, pelo menos acredito eu, na minha opinião, interessantes durante a tua carreira enquanto PT. Gostava de saber quais são nesta fase os teus sonhos, os teus objetivos e onde é que te vês daqui a, por exemplo, 5 anos, 10 anos, 20 anos, o que é que te falta fazer? Isso é aquela pergunta que eu vi pela primeira vez na entrevista que fiz com o Dipanda. Onde é que nos imaginaríamos em 2, 5 anos como PT no Fitness Hut? E essa pergunta para mim desde então que faz sentido em todos os contextos da minha vida. Não tenho nada em concreto, mas fundamentalmente continuar o crescimento nesta área, seja no fitness, seja que eu não descuro voltar à performance, nem sequer estou a falar da performance específica no futebol, mas em contextos que eu sinta que o meu trabalho faz sentido e é valorizado. Gosto destas duas coisas, do terreno, como tu viste e já falaste muito bem numa palestra que eu dei, o serviço personal trainer para mim pode ser até à reforma, eu posso ser PT até aos 65 anos. Porque está muito conotada esta função com o estético, eu estar bem esteticamente, mas eu obviamente quero me manter bem esteticamente o mais tempo possível, mas se eu continuar a adquirir conhecimento, a fazer formações, eu vou ser melhor PT daqui a 5, 10, 20 anos. Por isso, o que a pessoa vai ter de mim é um melhor serviço e não por eu estar mais velho. Okay? Ou estás com o abdominal mais definido ou não. Exatamente. Outra questão interessante, ou que eu tenho curiosidade em saber junto de ti, é quais são os teus objetivos ou os teus sonhos, sim, mas dentro da empresa, o que é que tu gostavas de fazer, onde é que tu gostavas de chegar, que ideias é que esperas poder trazer para dentro da empresa? Fala-nos um bocadinho disso. É assim, eu neste momento conquistei algo, como eu te disse há pouco, que não imaginava. Imaginava-me como coordenador de um clube, não imaginava há 3, 4 anos atrás sequer que esta função iria existir e que eu iria ser convidado para tal. Eu sinceramente gosto de viver o dia a dia e sentir que estou a contribuir para que a empresa vá crescendo e com isso crescer com ela, por isso o dia da manhã nunca se sabe, mas quero continuar a sentir que estou num projeto que ajuda pessoas
e que faz sentido e que no fitness a nível nacional somos uma referência. Ótimo. E isso também me leva à última questão que tinha planeado colocar-te, que é, tu já tiveste várias fases ao longo da tua vida profissional, já trocaste de clube, já trocaste de ginásio, de marca, de empresa. Se um dia deixares o Fitness Hut, se um dia saís do Fitness Hut, que legado, que marca é que queres deixar na empresa e de que forma é que gostavas de ser recordado junto dos teus pares, das pessoas que trabalharam contigo e conviveram contigo? Excelente pergunta. Eu acho que o legado é de alguém que esteve desde o início do projeto Fitness Hut, que foi crescendo e que foi ajudando os outros, seja os sócios, seja os clientes de PT, seja os pares, porque lá está, como eu te disse no início da conversa, naquele início todos nos víamos um bocadinho como adversários, e à medida que fomos crescendo percebemos que havia lugar para todos, iríamos ter todos clientes e que era um modelo que para nós fazia todo o sentido. Atualmente, o legado que eu quero deixar é isso, é ajudar PTs, ajudar equipas de coordenadores e fazer com que esta máquina fantástica continue a sobreviver no fitness em Portugal, mesmo perante estas circunstâncias especiais, e que consigamos depois disto, porque o Fitness Hut nasceu na crise de 2010, surgiu essa oportunidade e se nós nos reinventarmos, e vamos reinventar porque já há ideias novas daqui em diante, possamos cada vez mais atrair a tal percentagem de pessoas que ainda não está sensibilizada para o exercício físico. E nós somos uma boa percentagem no setor que podemos ajudar a contribuir para que seja uma população mais saudável e ativa. Ótimo. Excelente forma de terminarmos, acho que ficou tudo conversado. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado eu pelo teu convite. E pela simpatia em nos receberes aqui numa das tuas casas. A quem nos viu até ao fim, obrigado pela atenção. Se eventualmente se tiverem identificado com o que aqui foi conversado, se acharem que vale essa pena, partilhem a entrevista, a conversa com os vossos amigos, com os vossos colegas de trabalho. Obrigado mais uma vez pela atenção e vemo-nos em breve numa nova conversa no Fala Quem Sabe.